Sejam muito bem-vindos a mais um Revisitando comigo, Elias Joy. Olha o som, essa grooveira para começar, vocês viram, não dá para ficar parado, né? A gente fica ali só na dancinha, é nada, gente, mas é muito bom. Som de uma galera maravilhosa e eu tenho a honra de ter comigo aqui, ao meu lado, um deles. Fez parte desse grupo maravilhoso chamado Camorra. Comigo, meu grande irmão, grande parceiro, Anderson Camorra. Meu irmão, muito obrigado por aceitar meu convite. Como é que você tá, Alegrão? Eu que agradeço o convite, parabenizar pelo cenário, tá maravilhoso. Pô, obrigado. E falar um pouquinho de música, falar um pouquinho de cultura, de arte, de hip hop, né? Num dia tão especial, depois a gente fala. Pois é, não é? Um dia especial mesmo, mas não vai ficar só nisso não, gente, porque esse homem aqui é impressionante, é uma cultura, eu vou dizer, dá pra conversar de hip hop, de erudito, de rock and roll, de tudo, que o homem conhece mesmo. Eu costumo dizer que hoje eu encontrei um amigo e ainda falei, pô, e como você tá bem? Eu falei, tô naquela corrida de ganso, né? O ganso nem voa muito bem, nem nada muito bem, né? E nem corre muito bem. Faz um pouquinho de tudo, né? E fica ali, né? Mas você faz muito bem, que é isso, maneira alguma. Como é que você tá, meu irmão? Me fala tudo aí. Tudo certo, tudo beleza. Eu vi que você tá ouvindo Rolê aí. Pois Há muito tempo que eu não ouço essa música. A gente fez essa música, fez um relativo sucesso ali no finalzinho dos anos 90, 2000. A gente gravou um videoclipe dela que foi muito legal, e aí ouvi-la assim, sabe, traz essa memória afetiva, né, do dia que a gente, por exemplo, gravou o videoclipe. E era um videoclipe que concorreu à época a MTV, não ganhou, mas eu lembro que naquele ano que ele foi inscrito para o VMA, VMB, né? VMB, era o único videoclipe feito em 16 polegadas, ou seja, era cinema. Caramba! Era cinema. Então, se não me engano, foi o Tocha Alves, o diretor, né? O cara que trabalhava na O2 Filme. Eu sei. Enfim, que fez Cidade de Deus, Cidade dos Homens. E ele mesmo fez bastante coisa. Tinha uma outra produtora que ele fundou chamada Black Ninja. Um cara super cineasta ali, querendo fazer coisa legal, e pegou o nosso videoclipe para fazer. A gente fez um videoclipe dessa música que a gente estava ouvindo aí no começo. Caramba, muita história bacana. E a gente vai desenrolar tudo isso Esmiuçar daí, um pouquinho, né? A gente vai falar. Mas, obviamente, como todo mundo quer saber da vida do artista, me fale um pouco da sua vida. Como é que começou essa onda pela música, a musicalidade, que eu sei que vem de família, vem de berço, né? Como entrou na sua vida isso daí? Como é que você seguiu nesse caminho? Acho que a música, ela entra na minha vida a partir da minha mãe, assim, né? Acho que minha mãe tem uma responsabilidade muito grande na família por ter trazido a arte e a música para dentro do nosso convívio. E aí, posteriormente, o meu irmão, né? Meu irmão, o Mali, né? Um grande percussionista, que foi trazendo algumas coisas bacanas, né? Pra gente ouvir. Ó, isso aqui é um pouco de soul, o disco novo da Edmota. Ó, esse disco do... E aí os tios, né? Tios que ouviam Al Green. Então chegava sempre um disco novo do Stevie Wonder. Caramba. Né? O disco novo do Jorge Ben. Então a gente tá ali pequeno ouvindo, né? Eu lembro até, você falando disso, uma tia minha também, que comprou uma vez um álbum de uma cantora chamada Márcia Maria. Sei, e é um disco arranjado pelo Lincoln Olivetti, maravilhoso, que tem a música Tamborim, Amigo Branco, que é uma música da Alice Brandão. E aí, eu lembro que eu tinha 4, 5 anos de idade e pegava a capa, porque ela tava... Que era essa coisa, como diria o Caetano, do amor tátil, né? Sim. A capa do disco, a gente ficava namorando com ela ali e tal. Bom. E essa capa tinha uma mulher, a Márcia Maria, linda, com uma roupa, com uma estampa assim de tigresa, essas coisas. E eu ficava apaixonado por ela e ouvia o som, né? E ficava olhando a capa como se ela se materializasse ali na capa. Falei, nossa, que mulher linda, e cantava muito. Então, a família, né, tem essa coisa, essa responsabilidade por trazer a música pro dia a dia. E aí, como eu disse, o meu irmão foi um músico que saiu para a rua e foi viver do ofício músico, né? Percussionista, e aí nos aproximou desse universo do show business, né? Da música ao vivo, do disco, e dessa linguagem mais de bastidores, né? Nossa, mas isso é muito bacana, né? Porque tinha aquela coisa da reunião de família, do final de semana, né? Ouvir um som sempre todo mundo, né? Aí sempre tinha começava ouvindo Jorge Ben, como eu disse, Stevie Wonder, Al Green, Michael Jackson. E aí, do nada, tinha uma roda de samba no fundo da casa. Não, e o mais louco é que acaba ficando o quê? Aquela coisa do eclético, né? De ouvir de tudo e entender e compreender um pouco mais. Né? Eu costumo dizer, embora eu goste de ouvir um pouco de tudo, mas eu sou de uma geração, né? Tenho 48 anos. Eu sei que não parece. E não aparece, não aparece mesmo.
Eu tô mais acabado, só para que conste. Eu não tenho nenhum fio de cabelo. Aquele também não tem na cabeça, então você tem essa vantagem. Mas eu sou de uma geração em que as pessoas clusterizavam, né? Separavam o que gostavam. Então, quem gostava de rock era a tribo do rock, quem gostava do samba era a tribo do samba, e tinha a tribo, por exemplo, do independente, e etc, etc. Hoje em dia, não. A gente vê uma geração que gosta um pouco de tudo, tudo misturado. Sim. Então, eu vejo pelos meus filhos. Eles sentam no carro assim, pai, vou colocar uma música. Aí coloca uma música do Bruno Mars. Legal. É quase emulando aquilo que a gente já conhece, já ouviu. Um pouco do Michael Jackson, um pouco do pop dos anos 70. Legal. Tem até essa sonoridade. Justamente. Ok. E aí, do nada, ela vem com funk. Legal, beleza. Estou ouvindo coisas novas. E aí, vem com o pop americano, com, sei lá, com a Doja Cat. Eu ouvindo um pouco daquilo. Eu falo, mas filha, você está ouvindo agora Jorge Aragão, você está ouvindo Doja Cat. Explica isso. Ela falou, não, pai, a gente ouve um pouco de tudo. E na minha época, não. A galera do forró não se misturava com a galera do rock, que não misturava. Mas eu acho isso uma coisa bem bacana também das questões dessas plataformas, porque a praticidade é enorme. Sem dúvida. Né? Você, ao alcance de 2 cliques ali, você tem acesso ao acervo todo do artista. Isso é. E ali, eu lembro que a gente tinha pouca memória no celular e baixava todos os áudios, né, MP3, e era uma busca por aquilo também. Hoje em dia não. Hoje em dia você coloca lá numa plataforma dessa Roberto Carlos e tem a discografia inteira dele. Justamente. A facilidade é enorme. O CD não deixou perder um pouco desse romantismo também, né? Quando veio no sentido de informação, né? Porque tinha um encarte. Era muito engraçado ver a capa menorzinha. Era um pouco mais sem graça, né? Você tem uma proporção diferente, né? Você olhar o vinil e ali... E todo um trabalho desenvolvido, né? De design gráfico ou de um artista, enfim. Agora reduzido a 20 centímetros ali quadrado, né? Pois uma coisinha ali. Mas, porque tinha muito essa coisa do... Eu até falei com um amigão, que é o Guto Guidon, dono do Estúdio Guidon, sobre essa questão do vinil, do CD, e hoje em dia dos streamings, né? Existia essa paixão, existia essa magia, né? De poder abrir o disco, né? Sentir o cheiro do papelão, né? Lembro que a gente falando disso, a gente foi gravar uma época, inclusive a música que você começou a ouvir aí, né? Rolê. Estava gravando, isso era 97, em estúdio, 97, 98, a gente entrou para estúdio. E aí, em algum momento, eu lembro que eu falei para o João Marcelo, que é que era diretor, presidente da Trama e produtor do álbum, João Marcelo Bosco, eu falei, pô, eu sinto falta de um chiado de vinil. Ele falou, pô, peraí, a gente passou 40 anos na indústria tentando tirar esse chiado e você quer colocar deliberadamente ele agora? Me explica isso. Pois né? Porque tem essa coisa da gente gostar, né? Mas se bem que não é, né? A gente acha um som maravilhoso porque ele não era tão, assim, não era comprimido como foi feito para o CD, para poder caber tudo aquilo ali, né? A gente comprime, o áudio fica um pouco... o MP3 então, a gente passa essas coisas hoje, vamos passar uma música para você via WhatsApp, né? Esse dia eu estava com o Max de Castro, ele havia produzido 3 faixas para o Racionais, depois no Brau, na verdade. E aí a gente foi ver um show do Kamasi Washington com o Macigo, nós estávamos juntos e tal. Aí o Mano Brown, você manda aquela música, ele vai produzir uma música pro Mano Brown, eu tô mandando, e mandou sessões abertas no WhatsApp para ele. É impressionante. Falei, mas como é que é isso, né, cara? Antigamente era um backup, um bounce que você fazia. Nossa, tinha que colocar dentro de um HD, justamente, de 1 tera que pesava 50 quilos para levar para o estúdio. Não, isso que a gente já tá falando dessa fase, que antes a gente ia com o rolo, que era um terror, não tinha como passar para nada. E eu faço isso, como eu gravo de casa, você sabe disso. Eu mando muitas vezes a sessão mesmo, zipada, pro cara pelo WhatsApp, assim. Uma coisa muito, muito doida, como é que pode... E não perde a qualidade, porque na verdade a gente tá mandando como um arquivo. Como arquivo, Agora, ouvir a música, ela já ficou de outra maneira. Mas como o Guto tava conversando comigo sobre essa questão do chiadinho, do vinil, ele falou... As pessoas dizem que o som era melhor, mas na verdade não quer dizer que é melhor. Eu acho que o equipamento que você usa para executar é que vai definir. Você pode tocar um CD, sei lá, vem com 16 bits. No estúdio está com 24, mas no CD vem para 16. Você vai ouvir um som ruim, você coloca o vinil dentro de um sistema de som enorme. Então depende de onde você executa. Eu gosto muito de som de carro. Eu também, eu curto muito isso. Eu gosto acho que é uma referência incrível, né? Eu gosto de ouvir, principalmente se você tiver
observando algo que você acabou de produzir, existe um comparativo, é normal, pra gente saber se ele tá saindo no padrão. Exatamente. É normal, por mais que a gente já saiba qual é e tal. Mas é legal você estar ouvindo alguma coisa, de repente põe o que você tá fazendo, igual você falou do Maurice White, né? Do Pois é, eu vi uma entrevista de um amigo falando disso, né? Que o Maurice White, nos anos 70, final dos anos 70, ele tinha um sistema dentro do estúdio que mandava via frequência de rádio para o Rolls Royce dele, Olha isso. né? E lá ele virava uma chave e ouvia a música como estava produzida dentro do estúdio, ou ouvia como seria dentro do carro normalmente. Então, assim, um cara que sempre esteve à frente do tempo dele. Sim, sem dúvida. E essa coisa de buscar referência, né? Como a gente está falando agora. Então, que fone que a gente está ouvindo? Pô, vamos ouvir no fone, vamos ouvir só no CD, coloca na caixinha. Vai buscando a referência para saber se está pintando bem a música. Justamente, que tem uma diferença muito, muito, muito grande, assim, de quando você está dentro do estúdio, como o plano de áudio que você tem, Sim. Tudo mais, e quando você vai para a rua, quando você realmente está ouvindo no som da sua casa ou no carro, a coisa muda totalmente. Isso é bem bacana. Isso te deu muito respaldo também para outras áreas, né? Porque você produziu o disco junto. A gente vai falar um pouco mais sobre esse disco aí no próximo bloco, mas já dando uma brifada aí, você também produziu. O nosso primeiro álbum, não. O nosso primeiro álbum, embora a gente desse muito inputs e tal, e contamos com a generosidade ali do João Marcelo Buscoli, do Otávio de Moraes, do Max de Castro, do KLJ, que são os produtores, 4 produtores deste álbum, com um cara incrível que é o Marcos Ferrari, fazendo as mix, né? É um cara que hoje trabalha com uma banda chamada The Special, né? Legal. De ska, uma banda super famosa e tal, tá fora do Brasil, mas enfim, ele, embora nós contássemos com a generosidade dele de entender o que a gente queria como som, e puseram, e conseguiram, acho que, traduzir isso, né? A gente coproduziu, obviamente, mas os arranjos, essa coisa de flertar com a MPB, de flertar com o jazz, de olhar para outras texturas, sonoridades, de pesquisa e tal, os produtores realmente trouxeram isso para a gente. Enriqueceu muito a nossa relação, não só com eles, mas com a música também, né? Sim, sem dúvida. Mas, obviamente, é uma coisa que vocês também levaram para eles a um conceito, que isso é o que eu digo que ajudou muito a versatilidade. Eu acho que, exatamente. Quando a gente sentou para conversar, para falar do álbum, foi um bate-papo como esse aqui, falando de referências, de música, os caras, já entendi o que vocês gostam. E a partir daí começa a se desenvolver. Então, obviamente, dentro do álbum tem referências de Herbie Hancock, ok. Mas tem, por exemplo, o Morro Não Tem Vez, do Tom Jobim. Sim. Entende? Então, é uma coisa, embora não sejam universos tão díspares assim, o Herbie Hancock com o Tom Jobim. Sim, sim. Não são. Parece, mas não. Mas, enfim, a gente trouxe essa... E aí, quando a gente olha, por exemplo, para os samples, né, uma coisa mais suja, no sentido de ruído mesmo, né, dentro da música, a gente usou samples por exemplo, vamos lá, metais na bossa. Tinha um grupo de metais que a gente que gravava muito bossa nova, a gente usou esses metais na bossa. Usou muito Wilson Simonal, a gente se ampliou, enfim. Então tem muita referência de música brasileira e de jazz também. Não, sem dúvida. E, gente, já tô dando uma brifada aqui do que vai ser o próximo bloco. Fica com a gente, vamos pro break rapidinho. Mais de 3.000 ofertas esperando por você. Mais de 60 mil metros quadrados com muito conforto e comodidade. Mais de 65 lojas em um único lugar, com pista de test drive e praça de alimentação. Isso mesmo, estamos falando do Auto Shopping Global, um mundo de carros para você. Você é o nosso convidado especial para participar do Festival de Ofertas do Global. Auto Shopping Global, aqui você compra com tranquilidade. Avenida dos Estados 8000. Acesse o nosso site autoshoppingglobal.com.br. Gente, tem tanta novidade nesse programa. Vocês não vão acreditar. Eu não vou poder falar, mas vai ter fofoca de artista. Sabe o que mais? Não vou mostrar, mas tem muitos artistas que vão vir aqui para cantar. Vocês vão ver eles aqui nesse espaço, cozinhar, talvez falar de moda. Então, estão curiosos? Continue nos seguindo. Nos assista, porque tem novidade boa. É boa mesmo. Tchau.
Sejam muito bem-vindos ao Anderson Cabelos, o espaço onde você se transforma por completo. Começando pelo seu corpo, temos uma massagem relaxante onde você tira todo o estresse do seu dia a dia. Temos massagem modeladora, temos drenagem linfática, temos tudo para cuidar do seu corpo. Temos também um espaço reservado onde cuidamos das suas unhas. Fazemos manicure, pedicure, fazemos alongamentos de unhas de várias técnicas diferentes, fazemos esmaltação de gel também, tudo para deixar suas unhas intactas para você curtir aí, ficar linda e bela. Temos também um cantinho reservado para você fazer o quê? Seus cílios e a sua sobrancelha. Gente, trabalhamos com várias técnicas de extensão de cílios, onde numa avaliação a gente identifica qual é a melhor técnica para você. E a cereja do bolo são as nossas extensões capilares. É isso mesmo. Aqui nós trabalhamos com um método exclusivo, onde não danifica, não dá tração e transforma seu visual por completo. Os melhores cabelos são escolhidos para você na nossa avaliação, com base no seu dia a dia, com base no que vai ficar melhor para você cuidar em casa. Então, não perde mais tempo, para de procurar e vem já para cá e deixa a gente cuidar de você, você merece. Estamos de volta com o Revisitando. Muito bate-papo legal com o Anderson Camorra, né, gente? Que barato, coisa maravilhosa. E tô aqui do lado do meu violão, que é um xodó. Grandes instrumentos aqui. Agradecer ao Mauro, querido Mauro da Pride Music, por estar com a gente nessa corrida aqui, nessa parceria com o Revisitando. Olha, bastante coisa legal aí. Mauro, um abraço pra você, meu querido. E bora ali trocar mais ideia com o Anderson Camorra. Meu irmão, você tava falando sobre essas questões das produções e tudo mais, e falando sobre essa miscelânea musical brasileira que tem no trabalho do Camorra, né? Eu acho que a gente, quando surge na cena do hip hop nos anos 90 ali, 94 a gente começa com a banda, tem tempo já, hein? Caramba, a gente traz essas referências de casa, né? E dos tios, dos pais, dos irmãos e tal, e tenta implementar na banda, no grupo. E a princípio nem era muito bem visto isso. Porque eu lembro que, por exemplo, a gente ia tocar em festivais, enfim, locais que eram muito restritos, o hip hop, o rap, diferentemente de hoje, que tem um circuito desbravado já, que faz sucesso, tem programa na TV, na rádio, etc. A gente não tinha um circuito, não tocava na rádio, então tinha que desbravar mesmo. E aí eu lembro que havia a gente usava o termo base, né? Tinha uma base do NWA, que é uma banda da qual eu gosto muito, que tinha o Ice Cube, Dr. Dre, Eazy-E e MC Rain, DJ Ella como integrantes desse grupo. É um grupo perigosíssimo, muito entre aspas, pesado, né? Pesado e tal. E eles tinham uma música que chamava Express Yourself. E era uma base que 90% dos grupos de rap usavam. Às vezes o cara nem levava porque sabia que o DJ já tinha e falou, você empresta a sua base para mim? E a gente chegou com o Grover Washington Jr., com o Cast B, enfim, umas coisas que não se tocava ali naquele meio e tal. Os caras ouviam, eram referências, mas ninguém tinha, não sei se era coragem ou ousadia, ou a cara de pau de tocar isso pessoalmente. E a gente foi com essa cara de pau, e aí eu lembro que o DJ 1 falava, pô, esses caras são diferentes. O KLJ, que é um DJ do Racionais, muito nosso amigo, que produziu uma música no disco Vírus e tal,
Falar, pô, esses caras são diferentes. Porque a gente tinha essa coisa da referência. Agora, não significava que a gente era melhor ou pior. Sim, Era só algo sim. diferente, né? Eu acho que essa é a questão que faz com que surja algo novo. Né? É a identidade de cada um, não é que é melhor ou pior, não é nada disso, né? E algo novo para surgir na música, eu acho difícil, né? Pois Tudo já foi explorado, né, João? Muito bem explorado. Né? A gente olha os anos 50, 60 e 70 da música, para mim, são as 3 décadas de ouro da música. Os anos 80 já começa a ter perda de geração ali, olhar muito para 70, os 90 já perde mais em relação aos 80, 2000 perde em relação ao 90, e a gente vive hoje essa coisa de olhar para trás o tempo todo, né? É muito engraçado, não sei se a facilidade de poder fazer música hoje faz com que você não se preocupe tanto com algumas coisas, se bem que tudo que aparece tem uma identidade nova e é muito bom aprender a ler, né? Sim. Essa nova identidade, assim. Sem dúvida. Mas você falando isso dessas paradas, Anderson, eu acho muito louco, porque na verdade, então, o Camorra foi um grupo de hip hop que ele começou a ter um lado mais musical, digamos assim, inserido. O discurso era muito político. A gente tinha muito a preocupação de sermos politicamente corretos. Então, embora alguns amigos, e eram amigos nossos, trouxessem um componente ali de insurgência e de revolta que a gente compartilhava, mas tinha um pouco algo que explorava a criminalidade, e a gente não gostava muito. Sim. Né? Essa glamorização do crime, a gente sempre tomou cuidado para não entrar nessa vibe. E a gente percebia que alguns grupos, e até porque alguns deles viviam aquele dia a dia, né? Tem alguns caras que saíram, que estavam presos e que estavam traficando e que de repente do nada estavam cantando rap, porque era um meio possível, né, de ascender socialmente, de sair daquela condição. Então, respeito e tal. Mas a gente não tinha esse discurso, né, do crime nas nossas músicas. Era um rap positivo. Numa época que os Estados Unidos tinha acabado de passar por uma geração também, 2 gerações, uma delas que quase acabou com o rap nos Estados Unidos foi o gangsta rap. Sim. Que tinha ali, acirrou muito a discussão e a briga dos Bloods e Crips ali em Los Angeles. Lembra daquele Rodney King, que foi espancado e aí virou aquela revolta nos Estados Unidos nos anos 90? E aí os Bloods e Crips se uniram para poder protestar, mas eram 2 gangues que fomentaram um tipo de música ali que quase acabou com o rap nos Estados Unidos. E tinha a ala positiva, que era representada nos anos 90 já pelo A Tribe Called Quest, pelo De La Soul, pelo Pharcyde, e aí bandas que eu adorava. Então a gente se inspirou muito nessas bandas que lançaram discos ali no início dos anos 90, no meados dos anos 90, a gente ouviu aquilo e se influenciou muito com o discurso de falar, pô, vamos ser melhor, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos constituir família, vamos ser honestos, etc. E aí, musicalmente, a gente tinha essa miscelânea brasileira, né? Essa mistura que o Brasil né? Que serve de referência para o mundo inteiro. A gente estava ali nos anos 90 fazendo esse som, mas o Stevie Wonder já estava ouvindo música brasileira há muito tempo atrás. Muito tempo atrás, sim. Muito tempo antes. Você pega Quincy Jones, ouve Ivan Lins desde sempre. Né? Sem dúvida. Miles Davis ouve Ivan Lins desde sempre. Ouvia, desculpa, né? Ouvia desde sempre. Uma vez ele ligou, né? Sim. O Miles liga pro Ivan Lins. É muito curiosa essa história. E fala, ó, Ivan, eu separei 28 músicas tuas para gravar. Ou seja, o cara, para separar 28 músicas de um artista, ele ouviu 100. Então, Miles Davis, que era o rei do jazz, que era uma grande referência, né? Ouvia Ivan Lins, cara. E entrou em contato com o Hermeto Pascoal também, para você ver como eles ouvem muito, e ouviam e ouvem, né? Muito a nossa música. O próprio Chick Corea ficou 8 meses aqui no Brasil, estudando a onda do Hermeto Pascoal. Quando ele viu o Hermeto Pascoal e montou na década de 80, ele falou, de onde surgiu isso daí, né? Foi com a Elis? Com a Elis? Com a Elis, daquele show da Elis, que ali, aliás, ele devia estar com muito problema, né? Porque até a Elis deu risada naquela música, porque ele tava... Eu vi uma vez uma declaração do Jair, quando ele gravou Deixa Isso Pra Lá, eu até gravei, o Camorra gravou Deixa Isso Pra Lá, um rap, numa 500 anos de Brasil, lembra daquela história? 500 anos do Brasil, a gente fez que era 500 anos de folia, aniversário, enfim, de carreira do Jair Rodrigues, a gente fez uma gravação de Deixa Isso Pra Lá. E aí o Jair falou assim, numa vez, uma conversa de bastidores e tal, de camarim, ele disse, quando eu fui gravar Deixa Isso Pra Lá,
eu apresentei essa música pro Hermeto, o Hermeto falou, eu não entendi a primeira parte, deixa que diga, deixa. Aí não tô conseguindo harmonizar isso. E aí vem, vai por mim. Aí falou, agora sim, eu entendi. E aí, porque ele defendia, o Jair Rodrigues, de que talvez no Brasil, aquela primeira parte que eu deixo isso pra lá, fosse o embrião do que era o rap. Que era uma linguagem muito uma narrativa, isso, né? Deixa que diga, que pensa, que mas fala. sim, sem dúvida. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? É um rap ali, né? É um rap. Né? Tanto que ele disse que o Hermeto Pascoal tinha dificuldade de harmonizar quando ele apresentou. Falou, mas puta, não tô entendendo. Tem um B aqui, ó. Vai por mim. Daí ele encontrou. Não, agora encontrei. Enfim. E a galera faz muito isso com a onda black, né? Da noite, né? Cantando essa primeira parte, assim. E tem essa coisa do repente, né? Que o nosso hip hop nacional tem uma herança violenta do próprio repente, né? E há quem faça uma conexão do repente com a música country americana. Tem uma. Existe uma linha aí que defende que o repente. Desculpa, eu não sabia que a gente ia tocar nesse assunto. Mas toca em vários, mas é sala de casa. Vamos falar um monte de coisa. Mas eu lembro de uma compilação. Vamos lá. Mário de Andrade, né, foi secretário de Cultura de São Paulo, à época da Semana de Arte Moderna, ok? Em que ele se apresenta, o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, enfim, Tarsila do Amaral, etc. Aconteceu dentro do Teatro Municipal de São Paulo e a gente sabe dessa história. E aí o que acontece? Quando ele era secretário de Cultura de São Paulo, o Mário de Andrade, ele manda fazer uma expedição no Brasil afora, para gravarem tudo o que as pessoas estavam cantando no Brasil. O Sesc tem esse acervo, é maravilhoso. E aí o que acontece? Tem uns amigos até do Drum Magic, os dois DJs irmãos, que fizeram um trabalho de pesquisa em cima dessa pesquisa, né? E aí o que acontece? Ele manda gravar cantiga de roda, ciranda, coco, samba de recôncavo, tudo que acontece no Brasil. E aí, parte desse material, sobretudo o recorte do Nordeste com repentistas, os caras pegam e apresentam isso para uma turma da antiga no Mississippi. Os caras falaram, mas isso aí parece tal coisa que a gente ouvia na infância. Caramba. E começa, que aí, obviamente, você tem a clave africana dizendo a mãe de tudo ali, ditando a regra de ditando tudo, a regra, né? A gente sabe disso. Eu falo, homem, é cultura demais, gente. Não. E tendo tudo isso em mente, lá vamos voltar aqui para esse saco. E o processo de criação desse trabalho do Camorra? Até porque o adendo, gente, é muito engraçado, né? O Camorra tem uma letra, né? Como você falou, que é mais no sentido positivo, né? De vamos ser melhor, não vamos ser tal. Mas o nome Camorra é uma coisa... Se a gente pegar a máfia italiana, né? Pois é. Dali da Calábria, você fala, eu sou o Camorra, o cara pode ter um problema, né? Pois é. Mas a verdade é que é o seguinte, essa foi uma sugestão minha, a gente já ensaiava, já fazia umas letras e tal, e não tinha um nome o grupo. E aí eu lembro uma vez que ligando desses telejornais assim, o delegado tem um problema lá os meninos estavam acusando a polícia de ter sido racista com eles e tal, e aí, isso nos anos 90, 92, 93, e aí milagrosamente deram vozes, né, para esses meninos, os meninos estão ali dando uma declaração na TV, e eu assisti, aí o delegado falou, mas isso aí para mim parece muito mais uns meninos criminosos e tal, que estão se juntando a uma formação de quadrilha, uma espécie de Camorra. Aí eu falei, olha, talvez, acho que é isso, eu vou assumir isso e provar que não é exatamente o que ele pensa, ou um julgamento, um preconceito, etc. E aí, à época, tu falou de 92, 93, a gente assumiu esse nome, eu propus para os meninos, assim, da banda, e a rapaziada, cara, tava vendo, a gente tá atrás de um nome e tal, e eu vi um cara acusando os meninos ali, de um deles morreu, mataram o menino, e, enfim. E aí o cara dizendo que era uma Camorra, vamos assumir isso? E aí os meninos gostaram da ideia, da lógica, e a gente... O nome é bacana, né? A gente pensa em tudo isso também quando vai criar um nome para um produto. Mas eu não posso fazer isso na Itália, né? Então, na Itália já não teria como. Mas vamos lá, e o processo de criação, como é que fica? Tudo... Então, eu lembro que a gente lançou um segundo álbum,
E aí foi curioso o processo, porque ele foi bem fragmentado, assim. O Cleverson, que é um dos meninos, um dos caras do grupo, um dos MCs, né? Que tem um registro vocal impressionante e tal. Ele é beatmaker, né, também. E ele trouxe 11, 12 beats, assim. E falou, vamos ouvir. E a gente tem que criar em cima disso. E eu, a princípio, não gostava deles. Mas ele me lançou um desafio de ter que criar algo em cima daquilo que me limitava. Então eu queria fazer aquela batida de outra maneira, mas ela já veio pronta. O que eu posso construir a partir daí? E aí eu comecei a compor em cima de uns beats, isso no segundo álbum, que ele me trouxe. Então foi um processo diferente, por exemplo, do primeiro álbum, que é o Vírus. Esse é um álbum que foi, né, foi premiado, enfim. Tem uma indicação ao Grammy, Latino e tal. Sim. Que é a produção, repito, de João Marcelo Boscoli, Maximiliano Pugliese de Castro, Max de Castro, Otávio de Moraes, que é um músico extraordinário, sim. Tem Grammy com Rita Lee, etc. Sim. E DJ KLJ, que é DJ do Racionais. São os 4 produtores. E aí, um processo diferente, que a gente ia construindo meio juntos. Vamos fazer um beat, né? O que você acha de fazer um beat meio Los Angeles 93? Isso aqui, ó, tava tocando da Dog Pound, tava tocando Snoop Dogg. O que você acha da gente fazer um beat meio Ted Riley, né? O que ele fez aí pro Michael, vamos achar esse timbre? Então, pô, a gente usou, em alguns álbuns ali com o João Marcelo, usou uma Lean, né? Sim. Que é uma drummer, Lean drummer, né? E, imagina. O cara que inventou a bateria eletrônica chama Roger Lean. A gente usou uma Lean, que era uma bateria eletrônica que o Prince usou nos anos 80. E que já era limitado, né? E já era limitado para a época que vocês usaram. Exato, né? mas a ideia era trazer um resgate de um timbre que ninguém no rap estava usando. E que isso fica mais difícil ainda de programar, né? Quando você quer o timbre de tal época, porém é mais limitado para trabalhar nos dias atuais, onde tem que ter muito a manha mesmo. Exatamente. Assim. E aí ele só tinha craque. Os caras da trama só tinha craques. Enfim, então o processo criativo do primeiro álbum foi uma coisa meio coletiva. Do segundo álbum ele foi fragmentado. Vieram os beats, e aí eu comecei a compor, e aí a gente levou para um cara muito competente, um parceiro seu de ofício, que é o Pepe Cisneros. Sim, pô. Que começou a harmonizar, né, as coisas que eu escrevia, eu cantava, ele harmonizava, e a gente começou a achar um caminho musical. Então tem o segundo álbum do Camorra, que foi lançado em 2012, acho que 12 ou 13 faixas, esse que eu disse que tem nomes de filmes, as músicas e tal, mas que não, a gente saiu pela Trattori Disco, se não me engano, mas a gente não, é curioso porque nem nós, o grupo, nem o selo, a gente avançou muito com ele, então tem um registro, né? Tem coisas que eu gosto muito, tem outras coisas que eu gosto menos, e acho que tem um pouco disso, né? Álbum você faz, eu não ouço, por exemplo. Eu também não ouço quando eu tenho Eu não ouço. Então, e sempre abandona, né? Abandona. Não, e você abandona na gravação. Porque se você não abandona, você continua, não, vamos tirar tal coisa, colocar isso aqui, acho que tem uma palma que precisa refazer. Então você abandona. Eu acho que a maioria dos álbuns que a gente ouve, ou das músicas que a gente ouve, elas foram abandonadas em algum momento. Né? Sem dúvida, porque senão você não termina nunca. Você vai seguir fazendo. Mas tem então, na verdade, o primeiro álbum você seria uma coisa mais, como eu poderia dizer, uma coisa que sentou, foi coletivo, mas você sente que teve um quê mais de, para cada música teve um olhar único? Sim, sem dúvida. A gente ficou meses no estúdio. Então, por exemplo, tem uma sonoridade esse álbum que é difícil de encontrar hoje. A gente pegou, mandou, quem masterizou ele foi o Carlos Freitas, né? Sim. Que é um craque. Sim. E a gente mandou algumas referências dele, por exemplo, para ele como o Guy, como Blackstreet, de master, né? Sim. Mas é um disco mixado pelo Ferrari, nesse primeiro álbum, que é o Marcos Ferrari, esse cara que mixou. E tem uma importância muito grande no álbum do Max de Castro, o Samba Raro, que para mim é um dos 3, se não for o maior álbum da história da trama, pelo componente inovador que ele traz.
Eu vi uma votação esses dias que elencava o Da Lama ao Caos do Chico Science Nação Zumbi como o principal álbum dos últimos 40 anos da música brasileira. E eu colocaria ao lado dele o Samba Raro. Teve menos mídia, né? Teve menos. Sim, mas é um o nicho Samba Raro, diferente. mas claro. o Samba Raro do Max de Castro, você ouve aquilo hoje, é difícil de reproduzir hoje. Você ouve aquele álbum inteiro e fala, como é que eu faço esse álbum hoje? E Não o Max fácil. é impressionante, né? Porque o Max, ele me influenciou até uma Groovebox na época, mano. Que a gente usava... hoje em dia, se eu mostro, o cara fala, vocês não conseguiam gravar um disco nisso, que era uma machine, né? Cara, eu encontrava o Max, esse disco dele, Samba Raro, e algumas coisas que ele fez ali paralelamente no nosso álbum, ele arranjou 4 músicas no nosso álbum. Ele compõe algumas coisas no Trinity, não era no Triton não, no Trinity, da trama, salvava num disquete, levava para casa, tratava, voltava no disquete, e era música por música. É impressionante. Isso era bom demais na época. A gente sentava com o Otávio de Moraes e João Marcelo Bosco ali no estúdio, e aí, ó, a gente tem um caminho aqui para essa música. Essa música tá, a letra tá pronta, o groove, né? O flow tá pronto, o refrão é esse, e a gente quer uma batida meio assim. E aí os caras diziam, pô, vamos entender então. E se a gente fizesse esse caminho? Pô, tem uma referência, eu lembro daquela referência do Herb, e se a gente utilizar aquilo? Então, assim, foi a genialidade desses caras, né? São profundos pesquisadores, né? Profundos pesquisadores da música brasileira, da música mundial, os caras que tocam de verdade, que é o que conhecem, ouvindo 3 caras mais o DJ, né? Que era o Kevin, um irmão maravilhoso, ouvindo 4 caras falando das suas referências e um rap ali cru. E esses caras harmonizando e tal. Então era uma coisa... Esse processo criativo foi demais. Não, eu imagino. E eu acho isso é impressionante, porque não é a maneira, o trivial que a gente usa para fazer arranjo quando é um trabalho de hip hop, né? Porque você tem o flow, que é totalmente diferente, de você ter uma linha melódica onde já te dá uma cadência harmônica automaticamente, né? Porque tem uma linha melódica ali. Que vai você dar... segue a melodia vai dizer o que é harmonia. Que vai dar no que o Coiso viveu, né? Que o Jair viveu com o Hermeto. Pô, o A não tem nada, tem um flow aqui. Pô, peraí, esse flow tá indo para que caminho né? Desemboca onde esse A? Aqui no B. Ah, tá. Então aqui no A a gente faz uma coisa mais tercinada, não sei o quê. É impressionante, não é um jeito trivial. Então eu admiro muito pessoas externas, digamos assim, mas que entenderam a linguagem de vocês e... Não, eu imagino a dificuldade desses caras, tendo feito tudo o que fizeram, né, antes e depois da gente, a paciência, né? Eu agradeço a paciência que eles tiveram de traduzir em som, em textura e timbres aquilo que estava na nossa cabeça. Mas isso contribuiu também para que esse segundo disco, mesmo que tenha sido, né, feito de uma maneira diferente, mas essa escola contribuiu demais para vocês terem essa autonomia, né? Sem dúvida, exatamente. Eu penso em fazer algumas coisas, inclusive com você, a gente vem namorando, né? Algumas coisas solo, mas... Exatamente, dentro de um processo hoje diferente desses 2 que a gente já fez, entendeu? Mas é isso, contribui para uma construção. Sem dúvida, sem dúvida. É impressionante. Cara, vamos ouvir aqui. Olha, tem muita coisa boa aqui, mano. Pingo é Letra, é do primeiro ou do segundo disco? Do primeiro disco. Primeiro álbum. Vamos ouvir isso daí, gente. O trabalho desses homens junto aí. Já era frente, né? Já era. Essa música é Como dizia minha avó, só quem sabe ler um pingo é letra. Isso é uma... Já foi demais. Tem uma coisa bem musical bacana disso, assim, né? Não hip hop. Um baixo synth aí, né? Que combina demais, né? É isso que tem que ter mesmo, assim. Como dizia minha avó. Aí tem um baixo synth, né? O Max de Castro cantando Morro Não Tem Vez, do Tom Jobim. E é uma música que vai narrando ali o dia a dia das pessoas, das periferias, das dificuldades que elas têm, mas de uma maneira meio poética, né? Fala Pingo é Letra, porque ele fala assim, como dizia minha avó, para quem sabe ler, um pingo é letra. Sou conduzindo pelo vento, é ele quem me orienta. Então, não que eu seja alguém a esmo na vida, mas que segue ali um pouco dos sabores do vento e tal. E é uma música que o Max arranjou e produziu 100% dela. E canta, participa. Então,
tem um Fender Rhodes ali, Sim, é ele quem toca. que legal. A guitarra é ele quem toca. E aí fomos ali batalhar para a família Jobim liberar. Oh, meu Deus do céu. Ainda Mas deu bem, tudo certo. Deu tudo certo. E realmente o timbre do Cleverson é um registro muito registro, ímpar, né? o É a Cleverson- cara dele mesmo. O assim. Cleverson é impressionante, assim, é um desperdício esse cara não estar hoje no estrelato do hip hop brasileiro, porque esse cara tem um registro foda, ele é um cara inteligente para compor e para cantar, sabe, para achar uma métrica. O processo era meio assim, eu escrevia a letra e cantava dava um flow para ele ouvia e gostava, legal. Aí ele vinha no dia seguinte, cantava a letra com o flow dele. Olha, eu decidi atrasar aqui, né? Aquela coisa meio João Gilberto. Sim. Eu decidi atrasar aqui, adiantar aqui, e eu tô fazendo dessa maneira, tudo bem? Falando, tudo bem, aí a liberdade é sua. De porque- interpretação. De interpretação que a gente sabe que sua. isso funciona e muito, né? Mas ele e o Ney, meu irmão, né, do Camorra também, tinham liberdade total de compor. E compunham bastante. É que eu tinha isso como em profusão, né? Então eu compunha muito. Sim. Escrevia muito, então... E aí os caras gostavam do que eu escrevia. Eu falei, não, eu quero cantar essa parte aí. Né? Eu falei, tudo bem. Ó, essa parte, a métrica é essa. Gravava aquelas fitinhas, né, Sim, cassete. nossa. Mandava pro cara a fitinha cassete, ele ouvia. Ia, bom, beleza. Ó, eu mudei tal palavra. E é uma construção coletiva, né? Sim, claro, Mudei o sem jeito de dúvida. fazer aqui e aí entra pro estúdio para gravar. Não, e assim, os três têm uma coisa muito. Tem identidade. Complementar. Eles são complementares. Justamente. No palco, a gente era muito complementar, assim. Eram 3 vozes diferentes que se uniam e, assim, tudo muito intuitivo. Ninguém tinha estudo, ninguém sabia o que é música. Até hoje não sabe. A gente hoje é mais curioso do que qualquer outra coisa. E até Então, nem necessita, né? Ter É, conhecimento de música pra ter musicalidade e fazer música boa, né? Porque é a alma, né? A gente- Exatamente. Se isso fosse verdade, o contrário não existiria, né? Pois é. Mas é muito impressionante porque o timbre dele, do seu irmão, do Ney, também fica muito claro. Quando cada um tá, a gente sabe que realmente é, assim. O Cleverson tem um grave, né? Que ajeita as coisas ali e que conversa. Uma conversa ao pé do ouvido. Ele vai conversando com você e fala, caramba, olha a ideia desse cara, meu. E ele tá batendo um papo aqui comigo, né? E aí o Ney tinha uma coisa mais quadradinha, né? Mas que as pessoas percebiam bem o que ele estava dizendo. Eu já tinha uma preocupação e hoje, putz, o tempo passa e a gente aprimora e melhora, né? Claro. Se voltar para trás, queria rabo, né? Mas eu lembro que eu tinha uma necessidade de fazer uma métrica impossível. A métrica que ninguém conseguiria fazer, essa é que eu quero fazer. E aí eu ia pro estúdio e gravava, eu ensaiava, ia pro estúdio, gravava, achei a métrica. Essa métrica ninguém vai fazer. Imagina que bobeira, porque o que mais as pessoas querem é cantar junto. Justamente. Não, mas e é isso que é legal, porque essa coisa de querer fazer o diferente é que te impulsionou a ter uma identidade, Sim, né? sem dúvida, me conferiu uma identidade, mas me afastou um pouco do povo, das pessoas. Vou dar um exemplo. Eu vi uma entrevista esses dias do Ice Blue falando sobre o Racionais. Você pega o primeiro álbum do Racionais, Holocausto Urbano, eles já tinham participado de uma coletânea que era a coletânea Som das Ruas, talvez. E aí eram 2 duplas, Ed Rock e KLJ, e Mano Brown, que era o Brown só, Brown e Ice Blue. Aí eles se juntaram e fizeram Racionais. E o nome vem por causa do Tim Maia Racional. Sim. Pronto. E aí eles fazem 2 músicas nesse Som das Ruas, se não me engano. Quando eles lançam o Holocausto Urbano, você não acha um erro de português no disco em 92, 91. Holocausto Urbano 91. Não há um erro de português. Ali tudo certinho, existia a revolta que eles tinham, existia ali o componente da insurgência, né, de olhar, obviamente o Public Enemy era uma grande referência. Sim, sem dúvida. Né? Sem Então você fala, Don't Believe a Hype, Pânico na Zona Sul, parece, tá tudo certo. Quando eles lançam, aí vem o Escolha Seu Caminho, que é o que seria hoje como é que chama? Um EP, e aí vem o Sobrevivendo no Inferno, se eu não me engano. O Raio X Brasil. Raio X Brasil. E aí depois do Sobrevivendo no Inferno, os caras começam, através dos tempos, os caras começam a simplificar a linguagem.
falou, eu estou falando aqui de uma linguagem que as pessoas não estão entendendo, eu preciso ajustar a minha comunicação ao meu interlocutor. Quem é? São os caras da favela, os caras que estão com pouco estudo, que tem... Então eu vou tirar essas palavras complicadas e vou colocar, João, falando sozinho. E aí isso foi que catapultou Racionais. Falou o idioma Falou de quem idioma precisa, dos caras. né? Então, e aí, à medida que eu ia buscando esse rebuscamento estético, eu ia me afastando disso. E eu percebi muito tempo depois. O que não é um problema também, Claro, tá tudo certo. sem Cada um dúvida. com a sua trajetória. Sim. Mas eu acho que tem isso assim. E o Cleverson é um cara que é um menino que sempre foi favelado, né, no sentido de morar em favela. E a gente sabe que a origem da palavra favela vem da árvore favela. Sim. E tal. E a gente vai lá para Euclides da Cunha e não sei o que e tal. Canudos, ali existia algumas pessoas que desse episódio de Canudos, da Guerra de Canudos, que vêm para o Rio de Janeiro e aí se instalam nos morros e trazem a mudas de favela, né, dessa árvore, e é por isso que vira favela. Mas enfim, era um cara que morava em comunidade, que entendia essa linguagem e trazia e que complementava-se com essa minha busca estética. Ele, não, cara, eu quero falar nós vai, nós vem, tá tudo certo. Que é assim que eu me comunico na minha quebrada. Se você quiser falar nós vamos, tu vais, e você pode falar. E a gente se complementava dessa maneira. Nossa, é muita história bacana. Gente, vamos para mais um intervalo e já voltamos com o Anderson Camorra. Sejam muito bem-vindos ao Anderson Cabelos, o espaço onde você se transforma por completo. Começando pelo seu corpo, temos uma massagem relaxante onde você tira todo o estresse do seu dia a dia. Temos massagem modeladora, temos drenagem linfática, temos tudo para cuidar do seu corpo. Temos também um espaço reservado onde cuidamos das suas unhas. Fazemos manicure, pedicure, fazemos alongamentos de unhas de várias técnicas diferentes, fazemos esmaltação de gel também, tudo para deixar suas unhas intactas para você curtir aí, ficar linda e bela. Temos também um cantinho reservado para você fazer o quê? Seus cílios e a sua sobrancelha. Gente, trabalhamos com várias técnicas de extensão de cílios, onde numa avaliação a gente identifica qual é a melhor técnica para você. E a cereja do bolo são as nossas extensões capilares. É isso mesmo. Aqui nós trabalhamos com um método exclusivo, onde não danifica, não dá tração e transforma seu visual por completo. Os melhores cabelos são escolhidos para você na nossa avaliação, com base no seu dia a dia, com base no que vai ficar melhor para você cuidar em casa. Então, não perde mais tempo, para de procurar e vem já para cá e deixa a gente cuidar de você, você merece. Gente, tem tanta novidade nesse programa. Vocês não vão acreditar. Eu não vou poder falar, mas vai ter fofoca de artista. Sabe o que mais? Não vou mostrar, mas tem muitos artistas que vão vir aqui para cantar. Vocês vão ver eles aqui nesse espaço, cozinhar, talvez falar de moda. Então, estão curiosos? Continue nos seguindo. Nos assista, porque tem novidade boa. É boa mesmo. Tchau. Mais de 3.000 ofertas esperando por você. Mais de 60 mil metros quadrados com muito conforto e comodidade. Mais de 65 lojas em um único lugar, com pista de test drive e praça de alimentação. Isso mesmo, estamos falando do Auto Shopping Global, um mundo de carros para você. Você é o nosso convidado especial para participar do Festival de Ofertas do Global. Auto Shopping Global, aqui você compra com tranquilidade. Avenida dos Estados 8000. Acesse o nosso site autoshoppingglobal.com.br.
Estamos de volta aqui, ó, revisitando, ouvindo essa música linda do Camorra e falando dela aqui um pouquinho. Eu e o Anderson, a gente tava aqui, ó, falando, porque, poxa, uma participação maravilhosa. Pedro Mariano. Pois é. Na verdade, a gente estava retribuindo a gentileza ali, né? A gente havia participado do álbum Voz no Ouvido. Maravilhoso esse álbum. Um álbum arranjado pelo César, Sim, né? nossa. A sonoridade desse álbum Voz no Ouvido é uma coisa que acho que o Pedro não achou na carreira inteira depois disso. Na minha opinião. Lançado pela Trama. É um disco, um álbum incrível. E a gente fez uma participação, uma música chamada Tá Todo Mundo. Essa? Tá Todo Mundo? É. E aí é uma música que a gente canta com ele, enfim, faz um rap ali num dado momento na música. E aí, anos depois, eu ligo para ele, Pedro, preciso que você retribua aquela gentileza. E ele participa dessa música chamada Perto Demais, que é uma referência, eu disse que é uma brincadeira com nomes de filmes, Pois né? é. Com o filme Closer, né? Que é o filme que tem a Julia Roberts, Clive Owen, Jude Law e a Natalie Portman. Closer, que eu acho incrível, desmistifica os relacionamentos, é um filme maravilhoso. E eu fui lá quando compus essa música, né? Eu pensei nesse filme assim e dei o nome para a música do filme. Que legal. Pedro Mariano tá exuberante nessa música, assim. Não, mas ele sempre, né, cantando demais. Também tem a herança de família, né? O que falar, né? Ele tem um registro que é muito próprio, né? O irmão dele, que é o João Marcelo, muito meu amigo também, fala assim, Anderson, perceba, ele não imita ninguém, ele tem um jeito dele cantar, né? É um jeito dele cantar. E aí uma família, pô, César... Não, César é impressionante. Você tem o né? Marcelo Mariano. Pois é. Você tem o Pedro Mariano, tem a Maria Rita e o César. Que família é essa, bicho? Não, e o João também, toca muito bem batera também. O João é um grande baterista. Com 13, 14 anos ele acompanhava o Jorge Ben. Pois é um grande baterista. Eu tive o prazer de gravar com o Daniel Carlomagno, que é um irmãozão, que também grande compositor, arranjador. Daniel, pô, é um querido. Eu tive a oportunidade de gravar com ele lá na Trama, onde... Só tinha eu de fora, né? O resto era tudo ele. Tava o Pedro de batera, o Marcelo, tava o pai, né, bicho, do Pedro, que é o César, que é meu ídolo, tocando também. Eu tive o prazer de fazer. Uma vez eu cheguei no estúdio, no Mostra, pra gravar o Voz no Ouvido, né? Nós chegamos, e aí o César tava assim, ele é muito educado, muito elegante, né? E, obviamente, um pouco alguém silencioso ali, um cara que observa, né? Aí ele coça a barba, olha... Aí falava, você pode repetir essa frase, por favor? Eu falei, nossa, é o César falando. Não, demais. Gente, não erra não, pelo amor de Deus. Quando eu cheguei, eu falei, foi curioso, eu falei, Cleverson, o César tá aí. Eu falei, mas quem é César? Eu falei, deixa pra lá. Deixa pra lá. Faz o seu melhor. Uma coisa o César mais de tá músico, aí. Né? Que tem que conhece a fundo. E assim. aí essa coisa dessa história de misturar a música brasileira, né? Mesclar a música brasileira. Então, o Pedro Mariano tá aí, obviamente, porque a gente é amigo, e porque eu queria ouvir essa voz dele nesse refrão, nessa música, tudo certo, mas, sobretudo, a necessidade de inserir a música brasileira, né, com o seu DNA. Então, você pega o Pedro, eu queria ter, obviamente, Elis na minha música. Quem não? Né, a Maria Rita e tal. Quem não? Quem não? Né? E aí, você entende que a música brasileira traz esse cabedal, essa possibilidade sonora de fazer com que o rap seja diferente. Sim. Então essa música tem aí elementos de música brasileira, né, ali disfarçados e na mix e tal, mas que você identifica muito bem. Tem músicas sem pandeiro, né? Pois é, e a gente exporta, né, as nossas músicas para o resto do mundo, porque muita gente, né, querendo ou não, tem influência da nossa música, dos nossos ritmos, e é riquíssimo, né? No Brasil a gente tem diversos ritmos, e falar de Brasil é falar exatamente de percussão em geral, porque é um país extremamente rítmico, né? Rítmico. E a gente ainda tem, falar disso, a gente ainda tem o prazer de ter com a gente a Luen, que é uma empresa maravilhosa de instrumentos de percussão, demais. Que ela sempre foi muito competente em construir instrumentos de orquestra. Para quem não sabe,
tem a marca Luen. E a Luen caiu para esse caminho popular através de uma linha chamada Gueto, que foi desenhado pelo Marcelo Mali, que é um irmãozão meu, um querido irmão mesmo, um grande percussionista, que é irmão do Anderson. Já ouvi dizer desse cara. E a gente Já ouvi falar desse cara. Pois é, e a gente tem aqui os produtos da Luen com a gente. É muito, muito obrigado, Luen, pela parceria também. E estamos aqui junto com vocês. Agora uma coisa que... Só um comentário. Você pega, você falou da Elis, do pandeiro, do Pedro Mariano. Pô, Chico Batera, que era o percussionista da Elis. Pois é. Ele sempre tinha um jeito de encaixar um pandeiro dentro de uma célula rítmica diferente do que estava rolando na música. Justamente. Vou Deitar e Rolar, né? Que é uma música, se não me engano, é de João Nogueira, Vou Deitar e Rolar. Você já... acho que é. Enfim. E aí ele encaixa um pandeiro ali de um jeito e fala, caramba, como é que pode, né? Vira world music, vira uma coisa que você pode ouvir em qualquer lugar do mundo, mas que tem ali o pandeiro brasileiro dentro de uma célula rítmica que o Chico Batera executava muito bem, né? Impressionante a versatilidade desses músicos, né? Como o Ayrton, né? O Ayrton Moreira, ele não tocava samba sempre igual, né? Porque o pessoal pensa, é samba, então é samba. É baião. Não, tem uma variedade de maneiras de você tocar para quem se encaixar na formação que está sendo ali. Eu vi uma declaração do Letieres Leite outro dia, que faleceu recentemente, um monstro. E ele dizendo, gente, ouçam o violão do João Gilberto, aquilo é a coisa mais africana que pode ter dentro do Brasil. Pior que é. Né? Que isso, cara? Aí tem diversos, né? Se a gente for por esse caminho, o João Bosco tá ali nossa detonando também. É impressionante. É um curandeiro tocando... né? É impressionante, Nossa Senhora. Impressionante. Mas você estava falando dessa questão do Pedro Mariano na música de vocês, mas ela tem um quê romântico, óbvio. Você fez influenciado pelo filme Closer, então, assim, fica uma coisa... O hip hop tem essa abertura? Tem. Porque a galera acha que é só... Não, eu acho que esse álbum, sobretudo essa música, né? A gente tem umas 2 ou 3 músicas que resvala ali na questão do dia a dia. Qual é o papel do rapper, né? É ser um jornalista, um cronista da vida real. E a questão afetiva está atrelada à vida real no dia a dia. Claro. Não tem essa coisa de você dizer, não, eu só vou falar de questões sociais, de pautas raciais. Você pode fazer e não pode abandonar isso. Claro. Mas em algum momento a sua vida afetiva e a sua vida, amorosa, seja lá qual for a definição, ela passa, né, ao largo, né? E as pessoas... Então, em algum momento, eu comecei a escrever... A gente quando fica... E aí é uma proposta até libertária. Até dentro do tema afetivo / romântico, eu tentei propor com Closer, ou com Perto Demais com essa música, com essa letra, algo que fosse libertário, saca? Que as pessoas pudessem dizer, pô, existe a possibilidade de um amor livre aqui, né? Só você faz nosso amor livre. Fala, o que ele está propondo, né? É liberdade sexual? Pode ser. É liberdade de ter cada um o seu espaço? Pode ser também. É trazer para refletir. Acho que o hip hop, o rap tem essa vocação, né? Tem essa aptidão, tem essa demanda de fazer pensar, fazer refletir. Seja qual for o tema. Não, sem dúvida, até porque é sempre um assunto... Porque assim, não é uma música, né, de parte A, parte B, né? Ela tem uma história que precisa ser desmembrada, né? O hip hop é rico nisso, né? Ela não é uma música de fácil assimilação, né? De rápida absorção. Você tem que ouvir uma vez, ouvir de novo e começar a captar as nuances ali, toda a coloração que tem. Pô, esse beat com essa harmonia, ou com essa pouca harmonia, essa coisa cíclica e um cara com um discurso, o que quer dizer? Ela não é de fácil assimilação. Sim. Né? Não é algo que você sai dançando de cara, ou que você desliga e tá tudo certo. Não, você tem que assimilar aquilo. E aí, acho que está nisso o encanto. O jazz é assim também. O jazz é assim, sem dúvida. E até mesmo o rock, né? Muitas vezes as pessoas não compreendem bem. Principalmente aquele rock mais pesadão mesmo. Heavy metal, thrash metal. E ali existe uma mensagem, existe uma poesia, né? Não é tudo só berro, não. Você pega um trabalho como, por exemplo, o pessoal do Slipknot, por exemplo. Existem mensagens nas letras, dúvida, né? Mas não é de fácil absorção de cara. Eu queria fazer um comentário que hoje... A gente está gravando esse programa no dia 13 de julho, né? Pois é. Dia Mundial do Rock. Embora seja comemorado só no Brasil, mas é o Dia Mundial do Rock. E aí, pô,
Você falou do rock, é inevitável a gente falar do rock e falar das referências. Eu adoro rock, eu sou também, apaixonado pelo rock. Eu sei que você também. O Elias, ele disfarça que é pianista, mas na verdade ele é guitarrista. Ele é guitarrista de metal, tá? Aquela fritação, ele é guitarrista. Aí como ele ficou cafona, ele tá velho, né? Velho de franja não é legal? Ele começou a migrar pro piano. Não, tô brincando, mas ele é multi-instrumentista, toca muitíssimo bem guitarra metal. Oh, meu Deus do céu. Quais são os seus três do rock, assim? Do rock, nossa, eu gosto muito de Purple, Iron Maiden, mas tudo tá desconexo, tá? Porque tem um lá atrás, um mais pra cá, mas não tem problema. E gosto de uma galera... Não, mas aí não dá nem pra falar só de três, é muita sacanagem, porque aí eu colocaria Led Zeppelin, Purple, Iron Maiden, assim, mas tem muito mais. Eu gosto... Curioso porque, né, em função do Dia Mundial do Rock, eu vim ouvindo rock, né? E aí eu coloquei Living Colour, que eu acho o Vernon Reid, do baita guitarrista, maravilhoso, né? O Corey Glover, que é um cantor maravilhoso, que é filho do Danny Glover, ator e tal. Canta pra caramba. Eu vim ouvindo Rage Against the Machine, que é essa mistura do rock com rap, e que é base do Audioslave, né? Sim. O Chris Cornell sai do Soundgarden, vem pro Rage Against e vira Audioslave. Justamente. E vim ouvindo Led Zeppelin também, Save to Heaven é foda. Mas tem muita coisa. Bom demais. Tem o Ozzy carreira solo, tem da galera nova, o próprio Slipknot que eu falei, Black Label Eu gosto Society, de Metallica pra caramba. Metallica é muito bom. Competente, Nossa. né? Aí, gente, o homem aqui E o pai só pra deixar claro, o pai do rock não é o Elvis, tá, gente? Nada contra o Elvis era talentoso, cantava. Mas o pai do rock chama-se Little Richard. Né? Um cara que era preto, gay, e fazia um som, que é o rock, que nos anos 50 ninguém entendia o que era. Justamente. Né? Você pega... É muito curioso nos Estados Unidos, porque, obviamente, nos anos 50 não existia imagem, ninguém sabia quem era o Little Richard. E o sub do Little Richard era o James Brown. Nossa! Olha isso. Então, quando o Little Richard não podia ir... Né? Não posso ir. O sub dele era o James Brown. Meu Deus do céu, mano. Você pega o Hendrix, foi guitarrista do Little Richard. Então esse cara é o pai do rock, né? Tem uma premiação da MTV, que MTV, não, desculpe, do Grammy, que ele chega, ele vai entregar o prêmio para alguém, mas ele dá um papo, né? O Little Richard. Gente, eu sou pai dessa coisa que influenciou todo mundo e ninguém fala de mim. Então, esse prêmio é para mim. Aí ele brinca e ele depois dá o prêmio para a pessoa. Não, e é uma coisa, essa questão também é muito vai além, né? A gente sabe disso, essa questão racial que rolava. O Elvis foi um produto muito bem bolado e bem pensado. Não, cara, porque é o seguinte, você tinha o advento da TV, muito novo, né, ali nos anos 50 nos Estados Unidos, entrando para dentro das casas das famílias, e você tinha o Chuck Berry, o Little Richard, né? Como protagonistas de algo que era o rock. E os caras, a gente precisa ter um branco aí, só tem preto nessa porra. Nessa parada. E aí, o que acontece? Você não conseguiria sair de uma parte do país para ir para outro fazer show, porque também tinha isso, né? Exatamente. Nem todo mundo conseguiria Nem fazer todo mundo. isso. Teve alguns que sim, mas isso a gente tem que dar mão palmatória ao Frank Sinatra, né? Que conseguiu fazer a equipe toda ficar com ele. E aí comprou essa briga, mas não era muito comum. O Frank Sinatra comprou a briga dentre as várias que ele comprou, era seguinte, meus músicos entram pela parte da frente junto comigo. Que não era permitido. E que os meus músicos se hospedam no mesmo hotel que eu. Não era permitido. Essa questão racial, né? Já vem de longas datas isso daí. E, mano, você além de um grande compositor, de produtor também, porque na pandemia foi uma coisa muito engraçada no sentido do quê, né? Que não teve nada de graça naquilo, mas no sentido de olhar a vida do Anderson. Ele fez um texto a cada dia. Ele ia subindo e ia fazendo uma rima. Como é que surge isso? Cara, engraçado que faz tempo que eu não visito isso. Né? Esses poemas, né? Eram textos, eu acho que a gente ficou ali, teve uma página em branco para todo mundo. Né? Todo mundo teve uma página em branco na pandemia. Então, e aquele momento foi um momento de reflexão. Eu lembro que eu li um texto, na verdade, de um jornalista italiano, dizendo que ele, do 7º andar, ele coincidiu, porque eu morava no 7º andar à época, ele via o pouco movimento das pessoas, né, e ia narrando aquilo.
de maneira poética. Eu falei, caramba, eu acho que é isso que eu preciso fazer, de dar uma extravasada desse momento que está acontecendo. E aí eu fiz ali algumas sessões no meu Instagram, né? Anderson Camorra, @AndersonCamorra. E aí tava lá, Rima de Quarentena no nome. E a cada dia, não era diário não, mas esse projeto era um projeto semanal, que eu trazia cada semana uma rima que eu escrevia um poema, e era enorme, e declamava. E aí depois eu fiz um outro projeto que eram rimas, eram poemas escritos. Esse era 365 dias mesmo. Mas eu não consegui lograr sucesso com os 365. Porque aí a vida vai mudando, né? Tem abertura e vai voltando. E aí pô, você separa. Não é tem fácil. tudo, não é nada fácil. Mas... E aí, quando você separa, você perde os seus discos de vinil, você perde os seus livros, você perde os seus quadros, você perde os seus CDs. Você perde tudo. Quem já separou sabe o que é isso. E a inspiração também fica querendo ir embora. Aí você começa a escrever aquelas coisas mais bucólicas. Isso, é verdade. Aí eu falei, não vou passar vergonha. A rede social não perdoa. Não pode, né? Não pode. É terrível. Mas olha, gente, é sempre muito bom conversar com uma pessoa tão inteligente e tão musical como o Anderson Camorra, que tá aqui comigo. E olha, realmente um aprendizado, sempre uma aula, tá? Eu mais gosto de música do que conheço. Que é isso? Tô aqui mais como alguém que aprecia, né, algo e tem a música como uma divindade, né? Acho que a música é a grande transformação da experiência humana, a arte, a cultura, mas a música ela transforma o ser humano, transforma a sociedade, pega movimentos sociais, né? E ela reflete o seu tempo. Quando a gente pega ali os anos 70, os anos de chumbo, né? Sim. O AI-5 em 68, aquela coisa toda. O que esses caras que tinham um censor, a figura de um censor dizendo, ó, você não pode usar a palavra... Chico Buarque, da barriga da miséria me fez brasileiro, eu sou do Rio de Janeiro, você não pode usar brasileiro. Aí o amigo que estava tentando passar a música falou, ó, não pode usar brasileiro. Falou, mas é brasileiro. Não, porque soa uma coisa meio... Tá, então coloca batuqueiro. O cara só tinha oportunidade, não tinha celular na época, né? De falar naquele momento, falar, coloca batuqueiro e tudo bem. Então, o cara tinha que ter uma criatividade para burlar todo um controle que havia. Então, a música reflete o seu tempo, reflete a sociedade, reflete o seu momento pessoal. Justamente. Então, eu acho que a música realmente humaniza nossas consciências. É impressionante, né? Gente, eu estive aqui com Anderson Camorra, um grande amigo querido. Acabou isso? Rapaz, se quiser a gente faz mais um programa, viu? Podemos fazer. Já está convidado. Muito obrigado pela sua audiência. Nos despedimos aqui com muito carinho por todos vocês. Até o próximo Revisitando comigo, Elias Jó.